Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje vou falar um pouquinho sobre 100 anos de solidão e vou comentar sobre a série da Netflix, porque eu achei interessante. Bom, participo, né, de um clube de leitura de amigos que foram unidos pela pandemia e a gente lê algumas coisas. Quando é na telha, a gente lê coisas juntos. E aí, porque ia sair o livro, a série dos 100 anos de solidão, nosso grupinho decidiu reler 100 anos de solidão, e isso no primeiro semestre desse ano, né, de 2024. E aí a gente começou a ler devagar e tudo mais, a gente dividiu em duas partes a nossa leitura, então a gente se encontrou uma vez para discutir até o nascimento dos gêmeos, e na segunda vez para discutir o restante do livro. E algumas pessoas nunca tinham lido o 100 anos de solidão. Então a gente só disse isso, vai nascer gêmeos. E aí as pessoas foram lendo até nascerem os gêmeos. E a gente não sabia como que ia funcionar essa série da Netflix, a gente só sabia que ia sair no final desse ano. E a gente leu então o livro, discutiu ele e ficou ansioso por cada trailer novo que saía dessa série na Netflix, né? No YouTube, onde saíssem os trailers. E aí, eu não consegui elaborar 100 anos de solidão, porque eu acho que é um livro muito difícil de ser elaborado para trazer aqui em vídeo. E eu preferi, então, discutir com a série aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre a série de 100 anos de solidão e a nossa experiência lendo o livro. É a minha segunda leitura de 100 anos de solidão. Minha primeira leitura foi há uns 4 anos, né, ainda na pandemia. E eu já tinha tentado ler 100 anos de solidão anteriormente, né? Então eu tentei um pouco, li um pedação, aí não deu certo. Comecei na pandemia ali no clube de leitura da Isabela Lubrano, do Lendo Antes de Morrer. Li tudo, e aí agora eu reli novamente. E eu sou encantado com essa obra, eu acho fascinante. Então, basicamente, 100 Anos de Solidão é um romance escrito por Gabriel Garcia Marques, o Gabo, e é a sua obra-prima. Aqui a gente vai ter o suco do realismo fantástico, do realismo mágico, que é um tipo um gênero textual, vamos dizer assim, subgênero do romance, que é marcadamente da Latinoamérica, né, da América Latina. E qual que é a grande sacada? O realismo mágico, ele vai misturar o romance tradicional com pitadas de fantástico que aos olhos dos personagens não são fantásticos, é coisa natural. Então, por exemplo, em 100 Anos de Solidão a gente tem uma personagem que é a Rebecca, e a Rebecca ela come terra. E ela come terra porque ela come terra, enfim. Então, a gente pode explicar isso racionalmente com o fato de ela ter algum tipo de anemia, alguma deficiência de ferro na dieta. Mas não, ela come terra e todo mundo entende. Algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor. Mas ela come terra. Quando ela tá nervosa, ela come terra, tira reboco da parede, come o reboco da parede. Em determinado momento, um personagem vai morrer e vão chover flores pela cidade. Porque a cidade ela tá tão triste com o fato de esse cara ter morrido que flores vão chover, né? Então a gente vai ter várias coisas que fantásticas que vão acontecendo. Por exemplo, o padre come chocolate e levita. Então são pequenas coisas que vão acontecendo que vão ser contadas pra gente de forma extremamente natural. Então ele vai falar assim: o copo de água estava sobre a mesa e o bebê estava levitando no berço. Com essa naturalidade, o narrador vai contar isso pra gente. E é fantástico, né? Bom, 100 Anos de Solidão, então, vai ser a história, na verdade vai ser um livro que vai contar a história da família Buendia, notadamente sobre os descendentes de Úrsula Iguarã e José Arcádio Buendia, que eram primos. Então esses primos, eles vão se casar a contragosto das famílias, vão se mudar, vão fundar um povoado chamado Macondo e vão ter filhos. E esses filhos vão ter filhos que vão ter filhos que vão ter filhos. A gente vai acompanhar mais ou menos 100 anos dessa família
que vão ser compreendidas em 6 ou 7 gerações de personagens. E a gente vai acompanhar então do início até o final dessa família. 100 anos de solidão acaba. Então a gente vai acompanhar muito tempo. Na série da Netflix a gente optou por dividir, creio que em 2 temporadas. Talvez sejam 3, mas eu creio que sejam 2, porque a gente acompanhou, tal qual o meu clube de leitura, a história dos personagens até o nascimento dos gêmeos. Então eles já nasciam e tão grandinhos, então eu creio que a gente só tem mais uma temporada mesmo. E a gente vai acompanhar então todas essas gerações. E o que é interessante dessa obra? O tempo, ele é um personagem e ele é amplamente explorado pelo Gabriel Garcia Marques. A gente vai ter um livro que vai começar assim, abre aspas, tá? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. São facilmente empregados 5 tempos verbais nessa frase e nessa oração. E esses tempos, eles não são necessariamente correlatos. Então, assim, a gente tem um narrador que enxergou todos os fatos que já aconteceram. Ele está contando pra gente a partir de um tempo zero. E esse cara, ele já viveu tudo e ele está revivendo as coisas. Então, a gente pode dizer que os personagens principais dessa obra são, com certeza, são o Coronel Aureliano Buendia e sua mãe, Úrsula Iguarã. São os que mais tempo vão viver, então são os que vão ter mais tempo de capítulos, vamos dizer assim, mais tempo de tela, até na série mesmo. Então basicamente é isso, a gente vai ter a história dessa família contada em um tempo não linear, circular, ao longo de 100 anos, né? Muita coisa vai acontecer e muita coisa da Colômbia vai ser contada. E esse é um ponto muito importante e faz com que esse livro seja, para muitos, a maior obra de literatura hispano-hablante, né? Ela é espanhol, em língua espanhola, depois de Don Quixote. Por quê? Porque é um livro que vai falar da América Latina inteira. E apesar de ele falar bastante da Colômbia, ele também vai falar do Peru, da Bolívia, do Paraguai, do Chile, das Guianas, inclusive da América Central, Caribe e inclusive do Brasil. Porque ele vai falar das pessoas que construíram esse povoado, que construíram essa gente que vive ao sul dos Estados Unidos. E é incrível porque você vai se identificar. Os personagens têm nomes repetidos. Então, os primeiros filhos do José Arcádio e da Úrsula vão se chamar José Arcádio e Aureliano e Amaranta. E aí a segunda geração vai chamar Arcádio José, Aureliano, Aureliano II. A gente vai ter uma cidadezinha muito pequena que depois vai crescendo, que vai ter a figura da vendinha, vai ter a figura da taberna, vai ter a figura da cartomante, vai ter a figura do padre, e todos esses têm figuração muito importante nessa história. Né? Então, o Gabriel Garcia Marques, ao mesmo tempo que vai recontar a história da Colômbia, ele também está contando a história de muitos interiores da América Latina. Ele está contando a história da minha cidade, ele está contando a história da sua cidade, provavelmente, menos que você viva em um grande, grande centro urbano. Mas se você vive em alguma cidade menor, você com certeza já viveu isso ou você escutou seus avós te contando sobre isso. A gente vai ter a figura dos coronéis muito fortes. E a gente vai ter também, claro, representado ao longo dessas páginas do livro, as guerras civis da Colômbia, que são muito importantes para a história da Colômbia. A gente teve um grande período de guerras civis depois da independência da Espanha. Né? Vamos ter contado a história da Companhia da Bananeira. Então, as indústrias americanas vieram produzir banana na Colômbia e eles exploraram os trabalhadores locais de uma maneira absurda. A gente tem uma história que saiu no jornal em uma época de fuzilados os funcionários, eles fizeram uma greve, todos foram mortos, e a gente vai ter isso representado no livro também.
Claro, com os personagens da família Buendia protagonizando muitos desses episódios. A gente não tem nenhuma base, por exemplo, biográfica de uma família que protagonizou tanto esses eventos. Na verdade, a gente vai reunir várias pequenas coisas que aconteceram e vai colocar personagens da família Buendia protagonizando isso. Então, o Coronel Aureliano Buendia protagonizando 35 batalhas, revoluções armadas. A gente vai ter a Úrsula virando uma empresária de caramelos. A gente vai ter o marido dela, José Arcádio, desbravando o pântano. A gente vai ter os filhos, né, protagonizando os netos, os bisnetos protagonizando essas guerras da indústria bananeira. Então a gente vai ter vários e vários e vários e vários personagens que são inseridos. É quase que um romance histórico, mas como ele tem esse toque de mágico, a gente tá dizendo que isso é um realismo mágico. Na verdade, isso é um gênero classicamente latino-americano. E a série traduziu muito bem isso. E qual que é o problema? O Gabriel Garcia Marques, em vida, nunca deixou adaptar em 100 Anos de Solidão, porque ele disse que essa era uma obra eminentemente literária. Então, para você ter uma boa compreensão de 100 Anos de Solidão, você tinha que ler. Por quê? Porque ele fez tudo aquilo com palavras. E ele não acreditava que era possível transpor aquilo para um filme, que de fato é muita coisa que acontece, são muitos personagens, são 7 gerações de famílias. E ele não acreditava que os Estados Unidos conseguiriam fazer isso em Hollywood. Apesar de ele gostar do cinema, apesar de ele gostar de Hollywood, ele não acreditaria que eles conseguiriam colocar uma história tão colombiana, tão latino-americana para as telas. E aí, ele faleceu em 2014, 5 anos depois, seus filhos liberaram os direitos para Netflix, com muitas cláusulas de que os produtores tinham que ser latino-americanos, os atores tinham que ser latino-americanos, que a produção tinha que ser majoritariamente feita na Colômbia ou em países latino-americanos. E, cara, tudo isso aconteceu. E eles conseguiram fazer uma adaptação muito boa. Muito bom. Sim, eu recomendo fortíssimo que vocês assistam Senhores de Solidão. Porque eles fizeram uma adaptação muito boa, muito fiel. É uma adaptação que vai agradar talvez muito mais aos leitores de 100 Anos de Solidão, que já é uma multidão de gente. Talvez não pegue exatamente as pessoas que não leram, mas com certeza, se você não leu e gostou da série, você vai ir para o livro. Até porque a série vai parar na metade e ela só volta ano que vem, talvez em 2026. Então, cara, a minha única dica para vocês leiam não dá para trazer todos as minúcias dessa série, né? Para mim, 100 Anos de Solidão só tem um ponto que me deixa muito abalado, que é a morte do José Arcádio. E no próprio livro ele vai falar sobre isso, né? Que provavelmente o único mistério que Macondo nunca resolveu foi quem matou o José Arcádio, como que ele morreu. E pra mim eu acho que isso é um ponto muito forte, porque eu gostava muito do José Arcádio. E eu acho que os personagens eles têm tantas camadas. A Úrsula vivendo tanto tempo e criando todas essas crianças com valores. A gente tem Coronel Aureliano Buendia fazendo voltas de 360 graus, 180 graus na sua vida e protagonizando a própria vida e protagonizando a vida da Colômbia. A gente tem o José Arcádio, pai sonhador, esperançoso, prático, químico, cientista. Tem a figura dos ciganos que vão trazer uma leveza e um mistério para essa história toda. A Pilar Terneira tendo a sua importância para as gerações de Buendia e para ler a sorte de tanta gente, para criar, para unir personagens como
o Aureliano como o Arcádio, é o Arcádio, como o Arcádio e a Santa Sofia de la Piedade. Cara, a Amaranta tendo tantas camadas de amargura, de amor represado, de solidão. Todos os personagens de 100 anos de solidão sofrem de solidão. É uma solidão interna, é uma solidão avassaladora que convive com eles. Claro, a gente vai ver essa solidão muito mais presente na figura do Coronel Aureliano Buendía, mas ela tá com todos. Ela tá com todos eles, da primeira à última geração. A gente vai ter uma história de uma família em seu apogeu e a sua queda. É muito interessante que da segunda metade para frente do livro, e notadamente no último quarto do livro, eles mencionam, né, o narrador vai mencionar que muitas pessoas do povoado não sabem mais quem é o Coronel Aureliano Buendía, eles nunca ouviram falar de José Arcádio Buendía, não sabem quem é Úrsula Guimarães. Então, a família Buendía, ela vai sofrer não um apagamento, mas também um apagamento que vai ficar marcado nas nossas memórias, né? 100 Anos de Solidão vai funcionar como um livro que basicamente ele é como se esse livro já tivesse dentro da história, né? E o final dele é surpreendente. E o fato de falar que tanta gente está aí fadada a 100 anos de solidão, né? Assim, o final do livro é fantástico, fantástico. Acho que são das melhores passagens. Poderia ficar aqui uma hora falando bem desse livro. Então, assim, leia, se divirta, assista a série da Netflix. A gente tem que valorizar muito essas produções bem feitas e bem feitas fora dos Estados Unidos. A gente tem que dar audiência pra isso, porque não sei, cara, eu acho que uma produção assim, ela é digna de palmas, sabe? Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.